Então vamos lá? Então o que acontece? A Kavaná no hebraico é intenção. A intenção deles era o quê? Moabe. Porque toda decisão externa é consequência, é resultado de uma decisão que já foi tomada internamente. Então tinham vestes de belemita, falavam como belemita, mas o coração era do quê? Moabita. Simplesmente porque uma porta fechou. Porta fechada revela quem somos. Estamos em Belém por aquilo que Deus de Belém é, ou estamos em Belém pelo pão que o Deus de Belém entrega, ok? Muitas pessoas estão só acostumados com Deus que dá. Muitas vezes ele fecha a porta para revelar quem somos. E eles vão para Moabe. E o progenitor de Moabe, conforme eu falei com vocês, é Ló. O progenitor é Ló. Filha mais velha, filha mais nova, decidiu se deitar com Ló. Então Moabe nasceu de um ato promíscuo, de uma prostituição, de um incesto, de um relacionamento proibido entre pai e filha. Então estão indo para um lugar que, dentro da literatura hebraica, representa o quê? O mundanismo, tudo aquilo que não provém do eterno. Padrão? Então, Elimeleque, Eli no hebraico, meu Deus, Mele, rei. Meu Deus é rei, alguém que tem Deus como rei, mas não confia no rei que serve. Olha só, tem nome de quem é sem ser. Tem nome de santo, mas é profano. Nome de verdadeiro, mas é falso. Nome de cheio, mas está vazio. Ok? Então, Noemi, Naomi, mesma coisa no hebraico, que é desagradável, doce, são uma família abençoada. Eles são de Betlehem, Bet, casa, Lehem, pão, casa do pão. E o texto, se você pegar o livro de Ruth, o capítulo 1, diz que eles são efrateus. A palavra efrateus, ela é oriunda dentro do hebraico da palavra Efrata. Efrata. Vou escrever aqui em cima. Efrata. Efrata. CR da meio. Efrata quer dizer literalmente isso aqui, ó. Quer dizer frutífero. Frutífero ou fértil. Frutífero ou fértil. Então, uma família frutífera, uma família abençoada, porém vai tomar uma decisão precipitada. E decisões precipitadas geram destinos trágicos. Decisões definem destinos. Eu só estou explicando isso para você entender um pouco da cultura aqui acerca do ave, do pai. O que acontece com Noemi? A gente sabe que Noemi, Orfa e Ruth, né, os dois filhos, Malom e Quilom, de Noemi, Elimeleque se casou com Ruth e Orfa. Ambos morreram. Morreu Elimeleque, quando chegaram em Moabe, morreu Elimeleque, morreu Malom e morreu Quiliom. Então ficou 3 viúvas em Moabe, Noemi, Ruth e Orfa. Quem é que trazia o pão para casa dentro da cultura? O pai. O pai é quem vai trabalhar no campo, colheita, trigo, etc. O pai é a força da casa. Então ele é o responsável pela casa. Depois do pai, quem que ampara a mãe caso o pai venha a falecer? O filho. Por isso que filho em hebraico é Ben, composto de 2 letras hebraicas, Bet, casa, Nun, semente, continuidade. Então filho no hebraico quer dizer a casa continua. O filho é a semente do pai. O filho é a continuidade da casa. Então filho no hebraico é Ben, composto de Bet e Nun. Bet, casa, Nun, semente ou continuidade. Por quê? Porque a bênção da primogenitura não pode ser dada para a mulher. Dentro da cultura, a bênção da primogenitura tem que ser dada para quem? Para o homem. Por isso que numa casa pode ter 10 mulheres. Se não tiver pelo menos um homem do sexo masculino, essa casa era considerada dentro da cultura uma casa incompleta. A bênção da primogenitura é dada para o homem. Se a mulher é casada, o marido morre, ela não tem filho, o que tem que acontecer? O que acontece? Tem que praticar-se a lei do levirato, ou a lei do ibu, como queira. Ela tem que casar com o irmão do defunto, com o cunhado. Se ela vier engravidar, ela vai perpetuar o nome do morto, mesmo que o filho tenha a aparência do cunhado. Olha que loucura. Então esse cunhado vai ser uma espécie de remedor dela. É a lei do levirato, a lei de ibu. Entendeu isso aqui? Então, como por exemplo, agora ela não tem mais o que fazer. Está 10 anos em Moab, saiu de Belém por causa de uma porta fechada, chegou em Moab e a porta continuou fechada, porque nem sempre fugir resolve o problema. Nem sempre fugir.
não é pregação, mas só a nível de informação. Aquela mulher de Sarepta, do primeiro livro dos Reis, capítulo 17, quando Elias sai do ribeiro de Querite para o ribeiro secou, que ele encontra a mulher de Sarepta pegando lenha, porque ela vai fazer um bolo, um bocado de pão ou bolo, dependendo da tradução, para ela e os filhos dela comerem, depois morrerem. Aquela mulher, segundo a tradição judaica, era uma judia, que saiu das terras de Judá, por quê? Por causa da fome. Decidiu ir para Sarepta. Só que quando ela foge, chegou em Sarepta, ela continua na prova. Tanto é que ela está apanhando lenha, só tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Fugiu, resolveu o problema? Não, nem sempre fugir resolve. Às vezes se apresentar resolve, fugir às vezes pior do problema. Padrão? Então Noemi agora vai voltar para Belém, você já conhece essa história, Beit-Lehem, no início da colheita da cevada, e tem o Goel. O que é o Goel? Goel, no hebraico, é o remidor, que é Boaz, que é o dono do campo, que lá na frente vai se casar com Ruth. Ruth era Obed, Obed era Jessé, da linhagem de Jessé vem Davi, da linhagem de Davi vem Cristo. Ela entrou para a genealogia de Cristo. Mas você percebe a importância do pai dentro da cultura hebraica e da cultura judaica. Então, esse Avram, que é o nome do patriarca, começa com a letra Av, né? Começa com a palavra, melhor dito, Av, que é pai, que é composto de duas letras hebraicas. Aleph, força, Bet, casa. O pai é a força da casa. Se o pai morre, a casa fica fraca. E aí tem que ter o quê? O filho, que é a continuidade da casa. É quem vai receber toda a herança do pai. Se não tem o filho, um parente mais próximo, para ser o remidor. Padrão? Padrão? Então, a gente consegue entender isso aqui. Inclusive, só a nível de informação, existe uma palavra dentro da Bíblia, que é a palavra pedra, no hebraico é Even. Even. Even também é dividido em duas partes. Av, pai. Ben, filho. Então, a gente consegue entender que dentro da palavra pedra tem o pai e tem o filho. Por isso Jesus falou, olha, qualquer que edificar a casa na areia, o vento vem e derruba. Mas aquele que edificar a casa na rocha, ele está falando dele, ele está dizendo, eu sou o pai. Eu sou a pedra. Edifica a casa em mim. Qualquer construção, constrói sobre a rocha. Está falando dele. Padrão? Muito profundo, né? Então, Avram, Ave, pai, Ram, elevado, exaltado. Avraham, Deus mudou depois o nome dele. Ave, pai, Raham, quer dizer ampliar, multiplicar, pai de muitos. Então, Avraham quer dizer pai de muitos, pai de uma multidão. Padrão? Essa questão dos nomes na cultura é algo muito normal. É muito normal. Só um minuto, por favor. Essa questão dos nomes na cultura antiga é algo muito normal. Como, por exemplo, você vê Pedro. Pedro é identificado por vários nomes. Né? Pedro, Petros, ou Petra, pedra ou rocha. Pedro também é chamado de Simão. Pedro, que é Petros, que vem da palavra Petra, no grego koiné, que significa pedra, ele também é chamado de Simão. Simão já não é grego, é hebraico. Shimon, no hebraico, quer dizer aquele que ouve, vem da palavra chamar, está associada a chamar é ouviu, aquele que ouve. Padrão? Pedro também é chamado de Kefas. Kefas não é hebraico nem grego, é aramaico. Kefas é rocha. Ok? Ele também é chamado de Simão Bar Jonas. Bar é aramaico, quer dizer filho. Jonas, o nome do pai dele, Yoná. Então, essa questão de um homem ter vários nomes, por exemplo, Mateus, Matitiarro, quer dizer o dom de Deus, presente de Deus. Mas ele também é chamado de Levi. Levi quer dizer, vem de liva, ligado. O único que sai dessa regra é Saulo e Paulo, porque Saulo é o nome judaico do indivíduo. Shaul é o nome judaico dele. Já Paulo é um nome que tem a ver com latim, com o idioma latim, com a cultura romana. Porque Paulo, ele era cidadão romano, ele era um judeu, porque é da tribo de Benjamim, de uma família judaica, mas ele herdou a cidadania romana, quem diga que do seu pai. Padrão? Deus, no caso dele, Deus não mudou o nome de Saulo para Paulo. Inclusive, antes da gente voltar para Abrão, a gente está falando da importância de nomes aqui também.
Antes da gente voltar para Abrão, deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre o Saulo. O Saulo está muito associado a Saul. A primeira característica que é semelhante entre Saulo e Saul é o nome. Saulo, em hebraico, Shaul, e o nome do primeiro rei de Israel, Saul, Shaul. É a mesma coisa. Então, a primeira semelhança é o nome, é o mesmo nome judaico hebraico. Segunda semelhança é que ambos são da tribo de Benjamim. Quem é Benjamim? Sabe que Raquel, quando ficou grávida, ela entra em trabalho de parto no caminho de Efrata, Belém, e no caminho para Efrata ela gera um menino. Enquanto ela gera, ela vai desfalecendo, enfraquecendo, a dor é muito intensa. Então ela dá o nome do menino de Benoni. Ben, filho. Oni, aflição, dor, filho da minha dor, filho da minha aflição. Aí vem Jacó e diz, não, vai se chamar Ben Yamin, Ben, filho, Yamin, direita, força, filho da minha força, ou filho da minha mão direita. Pegou isso aí? Então Benjamim foi um Rosh, foi um cabeça de uma tribo. Inclusive a bandeira da tribo de Benjamim, a representação era de um lobo, ele é considerado o lobo que despedaça. O Saulo é da tribo de Benjamim, Saul também é da tribo de Benjamim. Então da tribo de Benjamim vem Saul. Saul tem um filho por nome de Jonathan, e Saul também tem um descendente por nome de Simei. Dessa mesma família vem a família de Mardoqueu e Esté. Esté casa-se com Assuero lá na frente. Dessas descendências surge um homem por nome de Ciro, que vem exatamente dessa linhagem, segundo alguns acadêmicos. E da linhagem de Ciro, das famílias que vieram da linhagem de Ciro, vem a família do apóstolo Paulo. Então a família do apóstolo Paulo é de uma família proeminente, tá? Vem da mesma descendência da tribo de Benjamim. Então olha que conexão entre Saulo e Saul. Isso aqui é só livro de informação de sair da aula, mas vamos voltar. Então essa questão de um homem ter vários nomes, isso é muito comum, como por exemplo Jetro. O Jetro da Bíblia, que é sogro de Moisés, ele chama de Itro. Ele também é chamado de Reuel. Reuel. Reuel quer dizer amigo de Deus. Josué. Josué em hebraico, Iehoshua. Iehoshua. Mas o nome dele não era Iehoshua. O nome dele era Oséias. Oséias no hebraico, Roshea. Roshea. Tá? Roshea, que tem a ver com salvação. Esse era o nome dele, Oséias. Aí, pela imposição de mãos, ele recebe uma nova identidade. O próprio Moisés ele chama de Yehoshua, acrescentou uma letra no nome dele, que é a letra Iod. Iod. Letra Iod quer dizer mão. É como se a ação de Deus, uma capacitação de Deus, uma capacitação, a ação de Deus, uma inspiração, a manifestação do Eterno entrasse na vida de Josué. Era como se Moisés estivesse dizendo, você não pode assumir uma nova identidade e liderança, você não pode assumir um novo com uma identidade velha. Vai ter que mudar alguma coisa aí, vai ter que entrar uma letra. Aí entrou a letra hebraica Iod, quer dizer mão. Ele não é chamado mais Josés, agora ele é chamado de Josué, Iehoshua. Acrescentou uma letra. Agora essa letra aqui, ela foi tirada de um nome. Lembra qual o nome que ela foi tirada? Ela foi tirada do nome Sarai. Sarai. Deixa eu apagar aqui. Ela foi tirada do nome Sarai. Aqui, ó, Sarai. Né? Ficou, né? Sarai. Ficou o quê? Ficou Sara. Porque Deus tirou a letra Iod. Deus tirou essa letra aqui, ó, Iod, do nome Sarai. E colocou no nome Josué. Em hebraico, Iehoshua. Tá vendo? O nome dele era esse aqui, ó. Roshea. Vou acertar aqui. O nome dele era esse aqui, ó. Roshea. Aí entrou a letra Iod. Iod quer dizer mão. A ação. Porque para uns Deus tira, para outros Deus acrescenta.
Deus tira quando está demais e acrescenta quando está faltando. A gente só sabe lidar com Deus que dá, o Deus que dá, o Deus que dá. Mas quando ele tira? O Jó entendeu, ele falou, nu, eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá, bendito é o nome do Senhor. Deus me deu, ele tomou. O Deus que dá também é o Deus que tira. No caso de Abrão, que é Avram no hebraico, Deus acrescentou uma letra, que é a letra Re. Letra Re. Aí ficou Avraham. Muito bom para escrever em quadro não, mas está na apostila isso aí. Ave é pai, conforme eu já falei na aula passada. Raham, tá vendo? Raham é ampliar. Ampliar, multiplicar, muitos. Vendo? Avraham é ampliar, multiplicar muitos. Avraham quer dizer pai de muitos, pai de uma multidão. Era só Avram, pai elevado, pai exaltado, Deus mudou. Então, para uns Deus, para uns Deus acrescenta, para outros Deus tira. Pegou? Profundo, né? Porque, inclusive, tem um nome de um dos filhos de Jacó que denota esse Deus que acrescenta, que é Iosef. Iosef, no hebraico, significa Deus adiciona, Deus acrescenta. Acrescentar fala de completar. Padrão? Muito profundo isso. Então, essa questão de nomes na Bíblia é uma questão muito peculiar. Ela tem muito a ver com a cultura, com o ambiente que a pessoa nasceu, com o fato que envolve o nascimento. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, no capítulo de número 4, melhor dito, no capítulo 4, houve uma guerra entre Israel e os filisteus. A arca foi tomada. A arca ela tinha 4 nomes em hebraico. Aron Haberit, quer dizer a arca do pacto. Aron, arca. Berit, aliança. Ou pacto, como queira. Então, Aron Haberit, a arca da aliança. Aron Haedut é o segundo nome dela, quer dizer a arca do testemunho. Aron Hakodesh quer dizer a arca sagrada, ou a arca do sagrado. E Aron Adonai, a arca do Senhor. Então tem esses 4 nomes hebraicos a arca. A arca simbolizava a presença de Deus. A Bíblia fala que na primeira batalha, na primeira peleja, 4.000 pessoas caíram ao fio da espada. Era como se Deus estivesse avisando, retrocede e se conserta, não continua. Mas continuaram. Na segunda peleja, 30.000 caíram ao fio da espada. A nora de Eli entra em trabalho de parto e ela gera um menino. Quando ela gera um menino, ela está desfalecendo, ela está enfraquecendo e ela dá o nome do menino de acordo com a situação. Porque o mensageiro lá que fugiu das fileiras chegou para Eli e falou: Eli, teus 2 filhos morreram, Hófni e Finéias. Israel perdeu a batalha e a arca foi tomada. Quando ele ouve isso, cai da cadeira, quebra o pescoço e a nora de Eli está grávida, entra em trabalho de parto, dá o nome do menino de Icabô. I seria esse Iod, é uma partícula que nessa palavra significa sem ou afastar. Kavod, glória. A palavra glória no hebraico é kavod. Então, Ikavod quer dizer sem glória. Essa partícula I aqui, que no caso seria o Iod, quer dizer sem glória, afastado da glória. Então percebe que o nome do menino é dado baseado num contexto ali do que está acontecendo, sem glória, que de fato o povo perdeu a glória, ficou afastado da glória, vazio da glória. Entendeu a importância dos nomes e também da cultura, tá? Então, no caso do nome de Avram, de fato tinha que ser mudado, porque quem deu o nome de Avram para ele? Terá, o pai. Na cultura da Mesopotâmia antiga também era assim. Normalmente era o pai que batizava o nome do filho. Normalmente, os pais, como eles eram politeístas, adoravam vários deuses, na cultura da Mesopotâmia antiga era muito comum o homem batizar o nome do filho de acordo com
como é que eu posso falar isso aqui? De acordo com uma divindade do panteão dos deuses que governam aquela cidade. É muito comum homenagear a uma divindade dando o nome daquela divindade ou um nome associado àquela divindade para o filho. Conseguiu compreender? Eu vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Vou dar um exemplo aqui. O que acontece? O que acontece? O que acontece? O Moisés, como por exemplo, Moisés não é um nome de origem hebraica. Moisés é um nome de origem egípcia. Né? O nome Mose, né? O Moses, o nome Moses, que é um nome egípcio, não é um nome de origem hebraica, né? Nome de origem egípcia. Então ele está dentro de uma cultura. Quando a filha de Faraó, que alguns chamam de Hatshepsut, e muitos rabinos chamam de Batia, quando ela chega no Nilo, tem lá um cesto calafetado, um betume piche, um cesto de papiro. Ela manda uma das criadas olhar, percebe que é hebreu, ela fala: dos hebreus é este menino. Lá na frente ela vai batizar o nome do menino de Moses, porque Mo, na língua egípcia, é água. Olha como é que o nome está associado a uma cultura. Mo, na língua egípcia, é água. Água. Agora, quando você coloca o sufixo, esse sufixo C aqui, indica filiação. Filiação. Então, muitos traduzem Moses como o filho da água. O filho da água. Porém, Moses, normalmente, como é que eu posso explicar? Normalmente também é traduzido por filho de. Filho de. Filho de. Mas filho do quê? Pode ser traduzido como filho da água? Sim. Mas ele é traduzido também como filho de. Filho de quem, Luan? Bom, aí você entende a cultura egípcia. Normalmente, as famílias de uma estrutura financeira alta, dentro da cultura egípcia, os nobres, os príncipes, os elevados, pessoas que tinham status sociais diferenciados, batizavam o nome dos seus filhos com essa palavra aqui, com esse vocábulo aqui, Moses, filho de. Exemplo. Aqui, ó. Moses Ra. Quer dizer, filho do Deus Ra, filho do sol. Moses Rapi. Inclusive é o deus do Nilo, um dos deuses do Nilo. Inclusive, acredita-se que o nome de Moisés seria Rapi Moses, que quer dizer filho de Rapi, porque era um dos deuses do Nilo, que também estava ligado à fertilidade. Como a princesa ela está homenageando a bênção que ela recebeu, entre aspas, a bênção que ela recebeu do Nilo, porque para a cultura egípcia o Nilo é um deus, existem alguns deuses ali também representados pelo Nilo, um deles é o Rapi. Então, por isso que ela fala, tirado da água. Por isso que ele é chamado de Moses.
filho de. Alguns acreditam que é Rabi Moses, filho do Deus Rabi. Pegou? Então, Moses Ra, Moses Rabi, Moses Ísis, filho da deusa Ísis, e assim sucessivamente. Estão conseguindo entender? Colocar o nome do filho associado à expressão Moses, que quer dizer filho de, indicava que aquele menino, aquela família é uma família proeminente, é um status. E também era uma nomenclatura que, além de honrar os deuses do Egito, era uma nomenclatura que honrava também a um deus chamado, olha aqui como é que está tudo conectado. Existia um deus no Egito chamado Mose. Mose. E Mose era o deus da fertilidade. Fertilidade. Isso aqui não está na aula não, pessoal, mas eu estou dando um bônus para vocês, porque a gente falou do nome Abraão, então eu quis falar da importância de alguns nomes. Explicar que essa questão de mudar nome, tirar, acrescentar é comum, então estou dando um exemplo aqui de Moisés, tá bom? Então, ó, Mose, Deus da fertilidade. Então, o que a princesa está dizendo é, o Deus do Nilo me deu filho. Por isso que ela coloca Moses. Pegou ou não? Quem pegou isso aí? Profundo, né? Profundo. Agora, deixa eu passar algo interessante para vocês. Deixa eu passar algo que é muito interessante para vocês também. Apesar do nome ser de origem egípcia, ele é chamado de Moshe. Aqui, ó. Como que Moisés é chamado em hebraico? Moshe. Moshe. Moshe é composto de 3 letras hebraicas. A letra Mem, a letra Shin, e a letra Re. Mem, Shin, Re. Mem, água, fluir. Olha que profundidade. Mem, que é a primeira letra aqui, ó, representa água ou fluir. Fluir. Só com a primeira letra a gente já tem um significado muito profundo do nome Moshe. Por quê? Porque ele foi tirado da onde? Da água. Foi colocado entre os juncos aonde? Da água. A primeira letra do nome dele em hebraico, Mem, representa o que? Água, fluir. Na língua egípcia, também, Moses, você tem o Mo, que representa o quê? A água. Você percebe que Moisés está sempre associado à água? Ele tem uma irmã chamada Miriam. E Miriam está associada ao quê? À água também. E Miriam, no hebraico, começa com a letra Mem. Aqui, ó, Miriam. Miriam, no hebraico, começa com a letra Mem. E essa letra representa o quê? A água. Por isso que quando ele chega no Yam Surf, porque esse negócio de mar vermelho, isso é complicado, o nome do mar não é mar vermelho, é Yam Surf. Yam Surf quer dizer o mar de juncos. Quando ele chega no mar de juncos, Deus pergunta, por que clamas a mim, Moisés? É como se Deus estivesse dizendo, você foi tirado da água, foi liberto da água, foi puxado da água, teu nome está associado à água. Está com medo da água por quê? Se eu te tirei do rio, tu acha que eu não te livro no mar? Quem pegou? Então aquela água ali revelava de uma certa forma a identidade do patriarca, chamo patriarca porque ele também é considerado na literatura hebraica como um dos pais da nação judaica. Não houve profeta como Moisés, aquele que foi ao Monte Sinai, ficou 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber, recebeu do Kisse, Hakavod, do trono de glória, a Torá,
que é os primeiros 5 livros da Bíblia, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar e Devarim. Então, é um pai. Então, o patriarca Moshe, quando ele está diante do mar, de uma certa forma, é Deus lembrando ele quem ele era e de onde ele foi tirado. Então, antes de abrir o mar, primeiro lembra quem você é. Você é alguém que foi tirado da água, da tua identidade. Nunca se esqueça de onde você foi tirado. Hoje você é grande, é um grande líder, fala comigo face a face, vai ter experiências extraordinárias, vai guiar quase 3 milhões de judeus no deserto. Mas não é porque você é grande e que vai viver grandes experiências que vai esquecer do cesto de papiro pequeno e de quando você era um bebê pequenininho entre os juncos no Nilo, que também é pequeno em relação ao mar. Você é grande, mas nunca se esqueça de quem te fez crescer quando você era pequeno. Pegou? Porque tem gente que quando cresce apodrece, estraga, que perde a identidade. Mas isso aí já é uma... Eu não estou pregando, isso é uma outra coisa. Então pegou a visão aqui? Moshe. Agora olha que profundidade. O nome Moisés, no nome Moshe, que é no hebraico, Moshe, a raiz hebraica dele está associada à palavra puxar. Puxar. Ou tirar. Puxar ou tirar. Então, indicando que ele foi tirado, padrão. Mas indicando também o propósito dele, que era tirar o povo de Israel da mão do Egito, da mão de Faraó. Padrão? Agora eu disse para você que o nome Moshe é composto de Mem. No hebraico, letras são números. Mem tem valor numérico de 40. Shin tem valor numérico 300. Lembra que no hebraico, letras são números. Letra Re, letras são números. Re tem valor numérico 5. Então, 40 mais 300 mais 5 é igual a 345. 3 mais 4 mais 5 é igual a 12. 12 aponta para o quê? Para as tribos, as 12 tribos. Ou os 12 filhos de Israel. Pegou ou não pegou? Então, dentro do nome Moisés já está o propósito de tirar os filhos de Israel do Egito. Está dentro do nome, Moshe. Pegou ou não? O propósito escondido da identidade. Por que Deus muda Avram para Avraham? Porque Avram é pai elevado. Provavelmente é o nome que deu para Abrão em homenagem ao Deus da Mesopotâmia antiga. Pai elevado. Mas ele é idoso, porque em Gênesis 12 ele tem 75 anos de idade. Tem uma mulher que é estéril. Deus não prometeu que ele seria Gadolo? Gadolo no hebraico é grande, Gadolo. Então o que Deus faz? Deus muda o nome dele para Avraham. Ave, pai, Raham, muitos. Deus está dizendo, você vai ser pai de muitos. Mas eu não tenho um filho, não importa. Quando Deus faz uma promessa, quando Deus fez a promessa e mudou a identidade dele, Deus já estava dizendo, você será pai de muitos. Deus primeiro muda a identidade para depois dar o filho. Porque não tem como Abraão gerar um novo com a identidade velha. Pegou não? Ou Sarai. No caso de Sarai, Deus tirou a letra Iode, o nome dela. Sarai tirou a letra Iode e ficou Sara. Percebe que só depois que Deus tirou a letra Iode do nome dela é que ela gerou o filho. Que para uns Deus acrescenta, para outros Deus dá. Para uns Deus tira, melhor dito, para outros Deus acrescenta. Acrescentar é completar. Ele sabe que está faltando, mas ele também tira o que é excesso. Pegou não? Então teve que tirar alguma coisa que Sarai para ela gerar. Às vezes o que nos impede de gerar alguma coisa que Deus tem que tirar. Tirou. Tirou a letra Iuda do nome dela e colocou lá em Oséias. Lembra que Josué era chamado de Oséias, Roxeá. No hebraico ficou Iehoshua. Salvação, Deus salva, padrão.